Acabou, né? Não tem mais. É bom, mas deu bom. Tem outros lá. Três, né? Que tem. Vamos dar um isso. Dá um A mesa redonda trata de conhecimento de linguagem e pensando a forma. Ontem nós vimos, para quem viu, nós assistimos a peça Wittgenstein e nós vimos exatamente um trabalho em que o autor é efetivamente um filósofo, com todas as suas questões, suas perturbações em busca de conhecimento, com ênfase no caso na linguagem, como é o caso do Wittgenstein. E já para, sem mais delongas, gostaria de ouvir do Jairo que foi essa transposição, do ponto de vista do ator, de encarnar o filósofo e como que o teatro pode fazer esse diálogo entre filosofia, né, literatura, como que isso ocorre, de forma bem simples. A peça foi uma ideia que eu tive depois que eu tomei contato com o Wittgenstein na Casa dos Lógicos Filosóficos, onde eu fiz o curso de filosofia, e até o curso de filosofia eu não tinha nunca ouvido falar em Wittgenstein. Eu tinha ouvido assim referências muito de passagem, mas eu não tinha nenhuma informação maior sobre ele. E quando eu li o tratado pela primeira vez, a primeira vez que eu li, eu senti, a partir de um certo ponto, eu senti muita dificuldade em avançar no livro, devido ao nível de abstração progressivo da obra. E aí depois eu voltei o livro, voltei outras vezes, com mais devagar, ficou mais, eu vou dizer que ficou mais fácil, mas ficou menos complicado penetrar naquele universo de procura do conhecimento, da possibilidade de conhecimento. Mas, de qualquer forma, logo na primeira leitura que eu fiz do Tractatus, eu fiquei muito atraído, muito empolgado pelo aspecto que à primeira vista não parece muito lógico, parece talvez um pouco inesperado, que era o aspecto poético, o aspecto poético que o texto apresentava, naquelas proposições, no crescimento de nível de abstração de uma proposição para outra, na linguagem pela qual as proposições eram colocadas. Eu me empolgava pela maneira, pela forma como elas evoluíam. Eu senti uma grande poesia naquilo. Uma poesia estranha, uma poesia inesperada, né? Uma poesia de forma incomum, mas que me deu a ideia, tinha uma ideia talvez meio maluca, uma ideia sem muito fundamento lógico, para usar uma expressão wittgensteiniana, de utilizar aquilo para alguma obra, um espetáculo que não tivesse à primeira vista nada a ver com o trabalho de filosofia. Ou seja, um espetáculo de teatro. Um espetáculo de teatro que seria, inicialmente, a minha ideia seria só, a propósito do texto das proposições, que me pareceu que poderia resultar em algo muito interessante. De que maneira, de que forma, eu não sabia. E aí, uma conversa com o contador, né, que já é meu amigo há bastante tempo, eu sugeri a ele fazer um espetáculo teatral. Sugeri a ele que ele escrevesse, pelo fato de ele ser usando, né, ter feito curso de filosofia, ter feito o mestrado já em filosofia, está concluindo o doutorado, que ele escrevia, e pelo fato que ele é um poeta, um excelente poeta. Então, pareceu-me que ele teria assim as duas, ele poderia abordar o tema pelos dois lados, pelo aspecto filosófico, pelo aspecto da linguagem
e pelo aspecto da poesia presente no texto, de alguma maneira, que eu não sabia ainda definir como era. Ele achou interessante a ideia, né? E então partiu do trabalho. Pelo que eu me lembro, inicialmente a ideia era fazer algo que fosse unicamente baseado no tractatus. Aí, aos poucos, a ideia evoluiu, segundo o contador, evoluiu para fazer um espetáculo sobre que apanhasse a obra do Wittgenstein de uma maneira mais geral, com uma certa ênfase no tractatus, mas que fosse para a figura de Wittgenstein, a figura do filósofo. Mais do que a figura do filósofo, a figura do ser humano, a figura da pessoa, do ser humano, do pensador, do homem por trás daquele trabalho filosófico. Não é? Aí, à medida que eu fui lendo alguns livros sobre Wittgenstein, eu percebi que, de fato, a vida dele, a pessoa dele, era uma vida extraordinariamente dramática, né? Extraordinariamente teatral. Ele era um de 5 irmãos. Desses 5 irmãos, 3 se suicidaram, e o outro perdeu um braço na guerra. E o outro era exatamente um pianista de grande talento. Então, basta imaginar, né, um homem que tem 4 irmãos, 3 deles se suicidam. O que não se suicida perde o braço direito na guerra, é um pianista. Aí foi composto uma obra para ele, um concerto para a mão esquerda, para ele conseguir tocar. Né? Então, obviamente, é um personagem, né, de uma dramaticidade enorme. Né? Claro, está escrito assim. Além disso, o autor de uma obra filosófica que até hoje, né, não cansa de despertar uma polêmica, não cansa de despertar curiosidade, inquietação, né? Que é uma obra, pelo menos o Tractatus, que é o primeiro livro dele, o único que foi publicado em vida, né, se eu não estou me enganando, não é isso? O único que foi publicado em vida, que é um livro relativamente pequeno, mas de uma conciso, né, mas de uma densidade enorme, né, naquelas poucas páginas que tem, por volta de 100 páginas, talvez até um pouco menos. Ele tem um peso, né, um peso extraordinário pela densidade de cada conceito, de cada proposição. E então, pareceu que eram dois pontos assim fantásticos para ser montado no palco: a obra e o personagem. Bom, meu interesse pelo Wittgenstein por exemplo, a minha dissertação de mestrado, ela na verdade não é não trata propriamente de linguagem, de significação, ela é um trabalho sobre fundamentação da ética. Né? Eu trabalhei com alguns autores, como a teoria Habermas e Gerhardt, que trabalham a ética a partir da investigação acerca da linguagem moral. Né? Depois disso, ou ao longo desse trabalho dos percursos, eu tive que debater também com questões propriamente de linguagem e significação. Né? Foi aí que eu comecei a ler Wittgenstein, porque é um autor que está muito presente na obra desses autores. Né? Então, me chamou muita atenção, né? Porque o Wittgenstein foi bem colocado aqui, tanto a vida quanto a obra chamam muita atenção, né? E a gente acaba se apaixonando um pouco também pela vida e pela obra, né? Até pelas possibilidades que ela oferece. Em relação à peça, eu acho o texto do contador, eu acho que ele tem uma virtude muito grande, né? E isso, eu acho que a interpretação do Jairo foi brilhante, né? Para expressar isso mais claramente ainda, que é essa relação que o Wittgenstein, né? A vida e a obra do Wittgenstein são duas coisas inseparáveis, né? Ao longo da sua obra, né, nós temos como referência, em geral, o Tractatus, né, a primeira obra dele, e a única, como o Jair já falou, que foi publicada, que se costuma chamar o
a obra maior do primeiro Wittgenstein, as investigações filosóficas, né? Só foi publicada postumamente, que aqui representa aí da melhor, uma forma mais acabada, o segundo Wittgenstein, né? Mas eu acho que tanto uma obra como na outra, e ao longo de todos os seus escritos, fica muito claro duas obsessões que o Wittgenstein tinha na vida dele, né? Que era a expressão clara do pensamento, né? A questão da lógica, e a outra a questão da ética, né? E em toda essa obra, o Wittgenstein sempre afirmou que ética e lógica não se separam, né? Eu acho que isso fica muito representado no texto do contador, essa obsessão que ele tinha, né, de procurar expressar claramente os pensamentos, mas isso não é simplesmente uma questão para resolver para a ciência, ou uma questão puramente lógica, né, como poderia parecer, que foi, muitas vezes ele mesmo afirmou que foi o que deu mais interesse aos próprios filósofos no momento, principalmente o Círculo de Viena, que ele dizia que não tinha entendido nada, né, como fica muito claro no texto, porque aquilo que era mais importante era aquilo que não estava lá, não o que estava escrito, né? É justamente aquilo do que não poderia ser tratado, do que não poderia ser dito naquela linguagem, né? Mas o que estava fora. E é justamente essa obsessão pela lógica, pela ética, né? E como é que isso se relaciona com a lógica, então, né? Quer dizer, para ele, expressar claramente os pensamentos é uma obrigação, né? Isso para ele era uma questão vital, né? Como eu posso pensar claramente, como eu posso expressar claramente esse pensamento? Isso chega a ser uma questão de tal forma forte para o Wittgenstein, que pensar de forma incorreta seria algo que causava culpa mesmo para ele, né? Isso para ele, na vida dele, é muito forte, né? Tem que expressar claramente os pensamentos, né? Então a questão, ela está intrinsecamente ligada, eu acho que é uma virtude do texto do contador. Eu percebo muito isso, né? Essa inseparabilidade entre vida e obra, entre ética e lógica, que sempre foram muito próximos. E, além disso, em relação ao nosso tema aqui, no nosso evento, o Gabriel me convidou o convite, né, para tratar da questão da forma. Eu acho que o Wittgenstein é o filósofo que, né, nessas investigações da lógica, né, a questão da forma está muito presente, porque você tem dois termos que ele usa, né, a forma proposicional geral e as formas de vida das investigações filosóficas, que dão muito essa conotação até de uma possibilidade de pensar o próprio tema aqui, né, da questão do conhecimento e linguagem. Né? Então é uma questão muito forte para ele também. Isso tanto na questão do conteúdo que ele está tentando apresentar, né, o que ele está realmente dizendo, e também na forma como ele escreve esses textos, né? Essa obsessão, né, que ele tinha de tornar claro o que ele tinha a dizer, mas um texto que não é um texto convencional, né? Não é um tratado de filosofia com títulos, com capítulos, com uma argumentação, né? Tanto tratados quanto as investigações, eles têm formas completamente peculiares, né? Se formos pensar em estilo, né, ele sempre teve uma diferença muito grande desses textos, até nesse sentido. Né? Então, você sabe que o tratado, quem já abriu, né, vê que ele é composto só de aforismos numerados, né, do 1 a 7, depois as suas respectivos comentários, todos eles devidamente numerados também, né? E que na verdade são completamente enigmáticos para quem lê ou para quem ouve pela primeira vez, né? Então, se você não tem um conhecimento do que ele estava discutindo, com quem ele estava discutindo, né, o que ele estava tratando ali, fica bastante difícil de entender até o que ele está propondo ali, né? E a quantidade de temas, como o Jair falou, né? A quantidade de temas que estão presentes ali, né? Que ele vai desde a lógica até a ética, a estética, o místico,
né, o próprio Estatuto da Filosofia, qual é o papel da filosofia, né, que esteve sempre presente ao longo de toda a sua investigação. Né, e aí quem abre as investigações achando que ali vai ter um texto diferenciado, mais uma vez uma surpresa, né, um texto que também não tem nenhuma indicação de títulos, de capítulos, né, dos temas que estão sendo discutidos, né, e aí quem já leu, né, por meu aluno já sabe, né, do famoso interlocutor que ele coloca ainda nas investigações filosóficas, né, que é o famoso representante da visão agostiniana, né, que é o termo que ele usa para apresentar a própria filosofia do tratado, né, que ele vem a criticar posteriormente. Então você tem essa dificuldade de encontrar ali um interlocutor que nem sempre está devidamente identificado, né, então que torna a leitura difícil. Então eu acho que é um filósofo que tem muito, né, a nos dizer sobre o que é essa forma, como pensar essa forma e até os próprios textos, né, porque tem uma observação dele que eu não lembro agora aonde que ela estava, que ele dizia que a filosofia, a sua filosofia, ela deveria ser lida num tempo certo, né? E esse tempo é o tempo musical, né? Quer dizer, ela tem uma entonação, ela tem todo um tempo para ser lido, que só dessa maneira que ele pode ser compreendido, né? Isso ele fala também em relação à arte, né? Tanto na música como na literatura, né? Na poesia. Então você só compreende exatamente quando você consegue entrar no ritmo que o autor quis, né? Que quis emprestar. E isso ele dizia que era uma experiência que ele mesmo tinha, né? Às vezes de ler um texto e não compreender a intenção do autor, né? E só consegue compreender essa intenção quando consegue ler no tempo certo, né? Então isso ele fazia com os próprios textos, né? Quer dizer, uma forma de escrever que deveria ser compreendida a partir de uma certa perspectiva, né? Quer dizer, quando fosse lida nesse tempo, né? Então ele pede ao seu leitor que faça essa leitura nesse tempo, né? Quer dizer, leia com cuidado, leia com... perceba essa intenção, né? Quer dizer, esse tempo tem que ser dado para o texto. Então acho que é um autor que tem tudo a ver, né, com essa proposta aqui, a gente está pensando outras formas, né? Não é uma... Será que o nosso texto tem que, né? O Wittgenstein mostra muito bem isso. Tem até uma história, né, no primeiro texto que ele estava escrevendo para ser a sua dissertação de bacharelado, ele apresentou para o seu orientador e ele apresentou esse texto. Quando ele ainda estava em estudos com o Russell em Cambridge, né? Ele apresenta esse texto e o orientador diz a ele que não podia aceitar aquele texto, que estava completamente fora dos regulamentos, né? E ele ficou profundamente irritado, mandou uma carta para o orientador dele, muito agressiva, né? Como ele muitas vezes costumava ser, dizendo: eu não consultei os regulamentos para escrever esse texto, então eu gostaria que também desconsiderasse os regulamentos e lesse o texto por ele mesmo, né? E por aí vai, outras coisas que eu não vou falar aqui, mas porque ele tinha uma preocupação em expressar o pensamento dele, né? Quer dizer, de uma forma, ele estava criando uma forma até de expressar esse pensamento, né? Quer dizer, aquelas formas que estavam dadas não eram suficientes, ele queria que fosse entendido da forma como ele estava pensando, quer dizer, só dessa forma que ele poderia ser compreendido, né? Então é preciso que o seu leitor entenda e entre, né, que ele compreenda não só o que está dito, né, com as palavras, mas também essa intenção que aparece também nessa forma. Então eu acho que nesse sentido ele nos dá muito material para pensar aqui, né? Podemos continuar depois para não entender muito. Vamos abrir um bate-papo? Acho que mais que a partir das 3 partes. A pergunta vai ser formulada por alguém que não assistiu à peça. Então, se o silêncio, o não dito, possui uma centralidade na obra do Wittgenstein, a minha pergunta é para você:
Como é que é interpretar e representar o que não é possível ser expresso através da linguagem? Eu acho que é possível aproximar essa questão filosófica da conceituação, da própria questão do teatro, da manifestação teatral. Por quê? Do ato teatral, da representação, do diálogo cênico, um ator com outro ator, ou então, no caso da nossa peça, o ator com a plateia, o ator com outros personagens, apenas um ator em cena, mas que não é um ator que fala sozinho, fala para alguém, o outro personagem está na plateia, os outros personagens estão na plateia. Eu vou procurar responder assim, por fora, tangenciando a questão. No começo da minha carreira, eu me lembro que fazemos um espetáculo de teatro em que a preocupação dos atores era fazer com que o texto fosse entendido de todas as formas. O texto, então cada ator tinha que atacar o seu texto, cada ator tinha que dominar o seu texto, e dizer o seu texto, e falar as palavras. E isso chegava ao ponto, e muitas vezes ainda hoje, isso chega ao ponto em que se perde o essencial. O essencial não é o texto. O texto, de certa forma, o texto nada mais é do que sílabas. Sílabas que se seguem, se sucedem e podem acabar provocando apenas um enorme ruído que aparentemente faz sentido. Então, o diretor desse espetáculo, eu creio que era aquele diretor polonês, já faleceu, o Gembinski, que é praticamente um dos responsáveis pela criação do teatro brasileiro como espetáculo moderno. Ele disse: vocês estão preocupados com as falas, vocês estão preocupados com sílabas, vocês estão dizendo sílabas, vocês estão esquecendo o mais importante. O mais importante é um sentido, o mais importante é um conteúdo. Esse conteúdo pode ser expresso de várias maneiras. Pode ser expresso por um texto, de uma determinada forma, e pode ser expresso num outro texto, com outras palavras. Isso não se aplica muito bem quando se trata de poesia. Nós esquecemos a poesia, vamos ficar na prova. E o texto não deve ser o aspecto preponderante do espetáculo. O texto, as palavras, que se chocam umas com as outras. Isso provoca uma espécie de aquele choque de águas, tem um nome que eu esqueci o que é, penso que você sabe o que eu estou dizendo. O teatro não é um monte de palavras que se chocam, de repente para e tem uma pausa, tem um silêncio. É o contrário, é o oposto. É exatamente o oposto. O teatro é um silêncio, um grande silêncio, que tem que ser entendido, tem que ser compreendido de que especificidade é esse silêncio, de que cor é esse silêncio, de que som é esse silêncio, que timbre. Uma vez entendido isso, compreendido isso, assumido isso pelo diretor e pelo ator, aí então pode-se trabalhar sobre esse silêncio, como um pintor trabalha sobre a tela branca, como um compositor trabalha sobre sua partitura virgem, trabalhar texto, trabalhar as palavras, trabalhar o diálogo. Aí, esse texto vai ter uma vitalidade, vai significar alguma coisa. E não vai ser um burburinho de palavras, de letras, de sílabas, que não quer dizer nada. Algo que geralmente é da boca para fora. Ele vai ser um texto, que é um pensamento, que é uma ideia, que é uma sucessão de ideias ligadas a uma emoção determinada, que está
sobre aquele silêncio que eu disse, que é a matéria-prima do teatro, a matéria-prima da arte. É mais ou menos isso, pelo menos foi, para mim, na peça, um dos elementos principais para trabalhar o texto. Porque quem for levar aquela afirmação ao pé da letra, vai ter que fazer um espetáculo de mímica. Não vai poder fazer outra coisa. Tem que ser a mímica. Senão, cada palavra vai estar mutilando a conceituação de Wittgenstein. E esse silêncio é importante. Porque o texto, eu não lembro se essa sentença está em Wittgenstein, mas eu acho que é trabalho puramente do contador, que ele diz: o silêncio é uma parte da música, o silêncio é a metade da música. Aí isso, né? É como um estojo que se abre. Ouça. Ouvir o quê? Não tem nada. Ouça. O silêncio é o que está por dentro. O segredo que nunca é revelado. Nesse sentido, é que eu acho que é possível fazer o espetáculo, é possível interpretar, dizer o texto de Wittgenstein, a partir dessa aproximação que eu fiz. E vejam bem, parênteses. É uma aproximação que certamente não tem nenhum embasamento de ordem filosófica, epistemológica, não está justificada conceitualmente por nada. É uma explicação, é uma justificação de ordem prática. E foi o modo de abordar, o modo de trabalhar esse texto que eu aproximando essa questão de que o teatro é um grande silêncio, mas não é qualquer silêncio. Uma determinada peça tem um certo silêncio. Outra peça tem outro silêncio. Uma determinada peça de Shakespeare, Hamlet, tem uma forma de silêncio. Macbeth tem outra forma de silêncio. São diferentes. Não se pode pensar que só porque não há nenhum som, os dois silêncios sejam iguais. Não são. São diferentes. Então, quando se encontra esse silêncio específico, que é o silêncio que caracteriza a obra teatral, aí pode-se trabalhar, passar a trabalhar o texto, através do texto chegar às ideias, ver o que aquele texto tem a ver com as ideias. Quais são as ideias que ele aborda, que ele trabalha. Fazer aí partir da ideia e chegar ao texto. Né? Encontrar aquela ideia e aí chegar ao texto. Como acontece quando nós nos comunicamos habitualmente. Né? Nós falamos porque existe um pré-texto daquilo que nós vamos dizer. Existe um sentido, existe alguma coisa, nós fazemos isso de uma maneira automática. Existe esse pré-texto na nossa cabeça. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta do ponto de vista conceitual, do ponto de vista rigoroso. Mas, você me perguntou se é possível. Para mim, foi possível dentro desse caminho que eu segui, nessa aproximação do teatro com a filosofia, do teatro com o pensamento, e essa questão do significado do silêncio, né? A cor do silêncio, da espessura do silêncio, da tessitura do silêncio, da rugosidade do silêncio e do próprio som do silêncio. Não é uma explicação poética demais, teatral demais, mas é a explicação que eu consigo dar. Vamos fazer um adendo. É interessante que quando se procura qualificar o silêncio, não é? Quem diz, pensando que o pensador Georges Bataille, francês, fala que o silêncio é uma palavra perversa, não é? Porque é uma palavra contraditória, porque ela se expressa e se nega ao mesmo tempo. A palavra que diz silêncio, ela está negando o silêncio que ela expressa. É uma contradição de termos aí, né? Então, para nós nos aproximarmos desse reino que é o silêncio, nós precisamos da linguagem, precisamos de metáfora. E o Jaro acabou descrevendo aí, né, uma possibilidade de exprimir o silêncio.
E ele sabe, e ela é mesmo contraditória, mas há outra maneira, né, da gente expressar o silêncio. E aí imagens poéticas ou emprestadas da linguagem musical, né, escritura, isso, tentar exprimir o silêncio, que é a rigor e o espírito, não é? A rigor e o design. Qual a forma do silêncio? A questão da forma. Será que o silêncio tem forma? Será que ele oculta suas formas? Será que nós precisamos das formas que estão ocultadas na dimensão silenciosa do ser? Será que nós nos perdemos de vista ao perder essas formas que estão ali, submersa, né, nessa região que é o silêncio? Quero falar sobre isso um pouquinho outro ponto de vista, que é um ponto de vista wittgensteiniano também, que é uma distinção que o Wittgenstein faz no Cartacus entre dizer e mostrar. Fala de janelas, de pessoas, de árvores, como as pessoas são, mas você não pode dar valores a essas coisas. Você não pode, os valores estão fora do mundo. Isso também foi apresentado na peça, mas os valores não fazem parte do mundo. A ética, a estética estão fora do mundo, eles não podem ser descritos. Então, o Wittgenstein tinha uma instrução muito grande, uma crítica muito grande, as tentativas também, na filosofia principalmente, de tentar fazer teorias sobre a ética, sobre a estética, de dizer o que são os valores, descrever os valores. E ele diz aí, não se pode falar. Disso é o que se deve falar. Aí está o valor do silêncio. Mas não que a ética, a estética não tenha um sentido, um significado, muito pelo contrário. Mas esse significado ele não pode ser dito, mas ele se mostra. Ele se mostra nas ações, ele se mostra na maneira como nós agimos, ele se mostra na maneira como nós organizamos o nosso mundo. Então, aí está o silêncio dado na palavra. Não devemos fazer teoria sobre isso. A teoria ela está inscrita à ciência. A ciência que faz teorias, ela tem um trabalho de esforço. Ali nós temos um espaço próprio para o dito, para o dizer. Da ética, da estética, não devemos calar. E isso é o grande problema, o grande significado do que se deve calar, justo que supostamente o Foucault de Viena não teria entendido. Quer dizer, justamente aquilo que é o que tem mais valor, é o que é mais importante, que tem um sentido mais elevado, mas está interditado na nossa linguagem. A nossa linguagem não permite falar dessas coisas, mas ela permite mostrar. Nós podemos mostrar o valor, perceber o valor, mas nós não podemos falar dessas coisas. Então aí está o grande valor do silêncio, inclusive. Quer dizer, por que ficar tagarelando sobre essas coisas? Não é possível. Nós não temos que fazer perguntas sobre a ética, sobre o bom, sobre o mal, sobre o certo, sobre o errado. Nós temos que viver corretamente, nós temos que viver de acordo com o bem, de acordo com esses valores. E isso foi algo que ele nunca abandonou, mesmo nas investigações, quando ele fala de jogos de linguagem, quer dizer, mesmo aí, nós podemos ter jogos de linguagem, podemos escrever aí as tendências nas quais aparecem os termos, o bom, o mal, mas os valores absolutos, eles estão fora. Eles não podem ser expressos nunca numa linguagem. O bom, que é o bom moral, ele é um valor absoluto que não se deixa aprisionar em uma proposição. Nós temos que viver de acordo com isso, nós devemos permanecer em silêncio sobre isso, não fazer teorias sobre tais questões. A pergunta é particular para cada um de vocês. O que o Wittgenstein ensinou para um ator, o que o Wittgenstein ensinou para um poeta, pensador, pode ser uma frase ou não. O público aguenta? Sim. Deixa eu ver.
Vocês sabem que às vezes eles se empolgam. Vamos moderar. Eles estão enfasados. Bom, posso começar então, porque essa questão que você levanta, ela é sempre uma questão que é colocada para o que está indo. Como é que nós podemos ainda falar alguma coisa se ele mesmo disse que não temos mais nada a dizer? Entretanto, aí nós vamos pensar um pouco a trajetória, né, que ele seguiu, que ele fez isso mesmo, né? Ele fez isso mesmo. Ele escreveu tratados, colocou lá o último aforismo, que não se deve falar, deve se calar, e abandonou a filosofia. E modestamente ele já tinha escrito no prefácio que ele tinha resolvido de vez todos os problemas. Então não havia mais o que fazer, realmente. Depois que não se deve falar, deve se calar, então tá, não tem mais o que fazer. E coerente com isso, ele foi dar aula para crianças, ele foi trabalhar no mosteiro, de jardineiro, foi construir uma casa para a irmã dele, né? E achou que tinha realmente resolvido todos os problemas. Entretanto, ele mesmo se deu conta que os problemas não estavam resolvidos, né? Que havia muito ainda por fazer, né? E revolucionou mais uma vez a filosofia com as investigações filosóficas. Né? Eu falo as investigações filosóficas assim porque é a obra que nos veio, primeiramente, do resultado de uma pesquisa que, na verdade, levou um longo tempo. Né? Ele publicou o Tratado em 22 e voltou em 1929. E, como eu disse, as investigações foram publicadas depois que ele morreu, né? 2 anos depois, em 1953. Então, é um longo tempo aí que ele foi ruminando novamente as ideias dele. E só foi publicado postumamente porque ele nunca admitiu que aquele texto estivesse pronto. Né? Quer dizer, ele não conseguia achar uma forma adequada de expressar da melhor forma possível aquilo que ele estava tentando dizer. Né? Porque toda vez que liam os textos dele ou que ele ouvia comentários sobre os textos dele, ele achava que estavam detonando, né, tudo que ele estava querendo dizer. Não estavam compreendendo. Então, qual era o problema? Que ele não estava conseguindo expressar isso da melhor maneira possível. Né? Quer dizer, não estava sendo claro naquilo que ele entendia. Então ele levou todo esse tempo, nunca mais publicou nada. Mas aí ele começa a pensar a filosofia de uma outra maneira, novamente. Né? Quer dizer, mesmo que ele não admitisse que houvesse problemas em filosofia, né, ele tratou de uma série de problemas, deu soluções para esses problemas, né, e lançou novas maneiras de pensar a própria filosofia. Né? Quer dizer, não era mais aquilo que ele propunha no Tractatus, né, encontrar uma linguagem definitiva, né, uma forma lógica que pudesse explicar toda a linguagem, mas aí ele percebe que cada situação, cada jogo de linguagem tem suas formas próprias. Então nós temos que estar fazendo esse trabalho, essa investigação, em cada jogo de linguagem. Né? E os jogos de linguagem, eles não estão prontos, não dá mais para falar da linguagem, né? Quer dizer, não temos mais uma totalidade que nós pudéssemos lidar com ela e dar uma resposta definitiva, né? Como ele mesmo diz, novos jogos de linguagem estão sempre nascendo. Então nós vamos sempre ter novos trabalhos aí, né? Quer dizer, com os próprios jogos de linguagem, de tentar esclarecer esses jogos de linguagem, de mostrar, tentar mesmo descrevê-los, né? Mas ele não tem mais essa possibilidade de se fechar em algum momento, né, ou encontrar a totalidade da linguagem e dar uma resposta para ela. Né? Então a filosofia vai ter sempre o trabalho de acompanhar a linguagem nesses novos encadeamentos. Né? Como ele diz, a linguagem está junto com a vida, né? Ela está no fluxo da vida. Então o filósofo tem que acompanhar isso. Né? Então ele não pode mais abandonar a filosofia, ele vai ter que estar sempre acompanhando essas novas possibilidades, né? Que era exatamente o que ele pretendia no tratado. Ali você tem uma linguagem, ela é fechada, ela é definitiva, né? Então você pode encontrar a estrutura dessa linguagem e dar uma resposta exata e definitiva para a totalidade da linguagem, quer dizer, a essência da linguagem. Essa é a essência da linguagem. E essa perspectiva que ele abandona. Né? Agora eu tenho que pensar os múltiplos jogos de linguagem. E com a múltiplos, essa multiplicidade, ela não, em nenhum momento ela se fecha.
né, ela está sempre em aberto, novos jogos de linguagem estão sempre se fazendo. Né? Então, mesmo que seja numa perspectiva que ele mesmo, na prática, né, não cumpria, né, de não tratar de problemas filosóficos, porque ele efetivamente tratou, né, quer dizer, ele dizia que nós podemos apenas escrever os jogos de linguagem, mas mesmo que fizéssemos apenas isso, teríamos sempre um longo trabalho, né, até mesmo porque os jogos de linguagem estão sempre se fazendo na própria vida. Né? Lídia, aqui. Nunca superar a primeira Faz. Lógico. Boa tarde. Abrir o pensamento para a dimensão poética é fazer vibrar o reino do silêncio. Ser sucinto, não precisava ser tão sucinto. Miriam, deixa eu fazer só uma observação. É o seguinte, isso que você falou, de que os jogos de linguagem, eles não acabam nunca, não é? Eles nunca se fecham, levam a novos jogos de linguagem, que por sua vez abrem caminho para outros jogos de linguagem. Aí me veio à mente, vieram à mente duas imagens que eu acho que aí seria como o Wittgenstein era muito ligado, muito afeiçoado à música, pensava muito em termos musicais, aliás, era um excelente musicista, tinha um ouvido musical extraordinário. Essa questão dos jogos de linguagem, que conduzem novos jogos de linguagem, que, por sua vez, ao propor e resolverem questões que abrem outros jogos de linguagem inesperados, né, me veio à mente a ideia da sinfonia sem fim, uma sinfonia sem fim, e que se harmoniza com uma das falas que está no final do texto, né, quando Wittgenstein fala sobre a sua morte, né, a morte que já ocorreu, e diz que ele havia se transformado, que a música tornava-se uma música infinita, e ele havia se transformado em plena música. Acho que é muito feliz. Acho que a música está presente na questão. Agora, eu tenho que responder a sua pergunta. Você perguntou os três, eu não respondi. Eu acho que aí, você estava com a resposta na ponta da língua. Aí eu fui dar esse comentário, foi por eu me perdi, né? Tem que fazer como o ator que erra o texto e tem que, enquanto ele faz uma pausa, que ele finge que é uma pausa dramática, na verdade é uma pausa que ele está querendo lembrar o texto que ele esqueceu. Eu ia dizer o seguinte, puxa, estava na ponta da língua mesmo. É a questão da... Não se pode... naquela cena que o Wittgenstein lembra, a conversa dele com o irmão, né, com o irmão Paulo, né, que ele fala dos fúrios do animal, de atacar, fala de situações de emoção extrema, ele diz. Que pouco antes ele falou, né, seria possível, passam pela minha cabeça todos os signos que representam as coisas. E se através deles podemos ouvir a música das coisas. Aí ele fala sobre a questão da raiva, do ódio, o amor ele não fala, mas está implícito. Essas coisas podemos apenas, aí estou dizendo de memória, essas coisas podemos apenas sentir, imaginar, jamais dizer. Não conseguimos entender nem mesmo o nosso semelhante. Como então transmitir algo que sentimos a alguém? E esse é o grande problema do ator. Esse é o grande drama do ator. Seja qual for aquilo, seja o que for aquilo que ele tem a transmitir. Não é verdade? Seja uma tragédia histórica, seja uma comédia, seja um drama existencial. O importante do trabalho do teatral, do trabalho do ator, é exatamente transmitir aquilo a alguém. Talvez a questão de que maneira o personagem Wittgenstein atuou aí sobre mim como ator, foi talvez que eu não tinha refletido muito sobre isso. Quando você fez a pergunta, ela mais ou menos se formou na minha cabeça. Então
Talvez seja isso, entendeu? Seja a partir desse desafio que ele coloca. Como então transmitir aquilo que sentimos a alguém? Né? É um desafio, é o que nos motiva. Para você, para quem quer, é isso escondido. É escondido. Então, eu fico inquieta com o que a Miriam colocou do pensamento do Wittgenstein. Que para ele você pode dizer o que pode descrever, mas não pode dar valor. Está fora do mundo. Essa questão do valor absoluto, né? Que você estava colocando. Então aí eu fico pensando, então não seria negar a própria existência da cultura? Já que cultura é essa busca do sentido, da significação? Isso também está compondo a cultura, né? É um dos elementos. Porque não necessariamente, porque o problema para ele maior é sempre com os filósofos, né? Os filósofos, quando se põem a ter teorias sobre aquilo que se vive, né? Então, não é que ele está dizendo que não existam, né, valores, o que ele nas formas, o que ele chama de formas de vida, né? Que é a base de toda a cultura. Ali você vive, claro, você vive eticamente, você tem os valores estéticos, você tem a arte, né? Mas você vive. Então, não precisamos de teoria para explicar isso que é vivido, né? Os valores, eles se mostram na própria prática, na própria ação, né? Então, o problema que ele está colocando é quando os filósofos, né, tentam dar uma explicação para isso que é parte da ação. A experiência de vida. Exatamente, porque, e principalmente quando você tenta buscar uma explicação a partir de uma essência, né? Quer dizer, eu tenho que explicar, então, o que é a arte, né? Quer dizer, isso é arte, isso não é arte, de acordo com um ideal, né? Quer dizer, que expressa uma determinada essência do que é a arte. Mas aí você cai nesses problemas. Isso é o que não pode. Né? Nesse sentido que tem que ficar lá. Né? Quer dizer, tem que se viver a arte, tem que se viver a ética. Né? Nas ações nós mostramos, né? Os objetos, eles mostram a própria arte, né? A própria beleza, né? O belo, ele se mostra. Eu não posso querer explicar o que é o belo, né? E aí refuta todo o sentido das próprias ciências que buscam modelos explicativos para também. Talvez a gente vá levar em Maringá. Isso. É próximo. E já seria lá. Se o senhor tivesse na plateia assim, Augusto Boal. O senhor sou eu, você fala? Isso. Em primeiro lugar é o senhor que eu usei, né? O senhor era os ambos. Se tu tivesse na plateia assim, Augusto Boal, o que ele falaria para você após a representação que fizeste ontem? Essa pergunta é difícil de responder. Eu acho que Augusto Boal provavelmente, eu espero que ele gostasse do meu trabalho, né? Porque ele gostava, eu pensou que ele gostava de mim como ator, tanto é que eu trabalhei várias vezes com ele, mas eu tenho a impressão que ele não simpatizaria muito com o Wittgenstein, né? Não é propriamente o tipo de pensador que fica de acordo com as ideias dele. Ele provavelmente preferia o espetáculo de Zerto em filósofos mais preocupados em, digamos assim, em mudar o mundo, né? Como escreveu Marx, certamente. Né? Os filósofos até agora se preocupavam em analisar a realidade, em analisar o mundo, agora é a época dos filósofos tratarem de mudar o mundo. Então eu acho que ele queria alguma coisa assim nesse sentido.